Well, thank you so much for that exaggerated introduction. Muito obrigado por essa introdução, essa apresentação tão exagerada. Canada hasn't existed yet for 200 years. O Canadá nem existe por 200 anos. So the People's Church is about 80 years old. Então a Igreja do Povo tem 80 anos. But we have very much enjoyed being here in Brazil these last few days. Mas nós temos curtido muito estar aqui no Brasil nesses últimos dias. We've found people so warm and so kind. Nós achamos o povo brasileiro tão caloroso, tão gentil. We were in Rio for 3 days. Nós ficamos no Rio por 3 dias. And we couldn't get over how kind and warm people were towards us, even on the subway. E nós não conseguimos, nem ficar acostumado com o tanto de calor que o povo brasileiro tem, até mesmo no metrô. And now it's a great privilege to be here in Belo Horizonte. Então é um grande prazer agora estar com vocês em Belo Horizonte. I have known Pastor Paul, I'll call him Saint Paul, Paulus, for several years. Eu conheço o pastor Paulo, chamo ele de São Paulo, Eu conheço ele há vários anos. And it's wonderful to be able to come and speak here today. É maravilhoso poder estar aqui para conversar com vocês hoje. I'm going to read 2 verses from the book of Romans in chapter 1. Eu vou ler aqui 2 versículos de Romanos, chapter 1, Verses 16 and 17. capítulo 1, versos 16 e 17. Paul writes here, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Paulo escreve aqui: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. And then in verse 17 he says, for in the gospel, let me pause there. E ele diz então no verso 17, porque no evangelho é revelada. For in the gospel, what? Pois no evangelho o quê? Suppose I asked you to close your Bible and then to complete that sentence. Vamos supor que eu pedisse para você fechar sua Bíblia agora e completar essa frase. What would you expect it to say? O que você esperaria que o texto diria? Well, some might say, for in the gospel, a means of being forgiven has been proclaimed. Alguns poderiam completar, através do evangelho, o meio para ser perdoado foi proclamado. That is true, but it would be wrong. Isso é verdade, mas não seria o caso, estaria errado em relação a esse texto. For in the gospel, a means of going to heaven is made available to me. Pois através do evangelho, o meio para ir aos céus foi alcançado para mim. That would be true, but it's wrong. Isso também seria verdade, mas não estaria correto aqui. For in the gospel, a means of receiving power to live has been given to me. Através do evangelho, o poder para viver foi dado a mim. That is true, but it's wrong. Mas também é verdade, mas é errado. All those are true ingredients of the gospel. Todos esses são verdadeiros, são ingredientes verdadeiros do evangelho. But none of them are the main purpose why God sent his son into the world. Mas nenhum desses é o propósito principal pelo qual Deus enviou o seu filho ao mundo. He says, for in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. O que está escrito é o seguinte: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. If you read through the book of Romans, you'll realize that salvation is not primarily from guilt to innocence. Se vocês lerem o evangelho, aliás, o livro de Romanos, do começo ao fim, vocês vão ver que não se trata principalmente da culpa, para a libertação da culpa, para o perdão. It's not primarily from hell to heaven. Não é principalmente do inferno para o céu. It's not primarily from death to life. Não é principalmente da
morte para a vida. It is primarily from unrighteousness to righteousness. Mas sim da injustiça para a justiça. Now, what does that mean? Agora, o que significa isso? When the Bible speaks of the righteousness of God, it is referring to his character. Quando a Bíblia fala a respeito da justiça de Deus, ela está se referindo ao caráter de Deus. It expresses who he is, Expressa quem Ele é, what he does, o que Ele faz, why he does it. por que Ele faz. It encompasses all his attributes of love, justice, kindness, mercy, patience. Abrange todos os atributos de amor, de paciência, de gentileza, Because righteousness is the moral character of God. porque a justiça é o caráter moral de Deus. Now, these may be true of God, Isso tudo é verdade sobre Deus, but this was also intended to be true of human beings. mas também foi intencionado que isso fosse verdade em relação aos seres humanos. When God created humanity in the beginning, he said, "Let us make man in our image, in our likeness." Quando Ele criou o homem, no início Ele falou: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Now, what exactly is the image of God? E o que é exatamente a imagem de Deus? Well, there's certain things that are true of God that are evidently not true of human beings. Tem algumas verdades sobre Deus que evidentemente não se aplicam aos seres humanos. God is all powerful, we're not. Deus é todo poderoso, nós não somos. God is in all places at the same time, we are not. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não estamos. God has all knowledge, we don't. Deus tem todo o conhecimento, nós não. God has no beginning and no end, he is eternal, we are not. Deus não tem um começo nem um fim, nós não somos assim. So when he said, "Let us make man in our image," it was not in those areas of quality. Então, quando Deus falou que faria o homem à sua imagem e semelhança, não é nessas áreas que foram But there- citadas aqui. But there are attributes God has chosen to impart to human beings. Mas há alguns atributos que Deus resolveu compartilhar com os seres humanos. God is love. Deus é amor. That was intended to be true of us. Isso Ele tinha intenção de que fosse verdade para nós também. God is just. Deus é justo. That was intended to be true of us. Isso também Ele tinha intenção de que fosse verdade para nós. God is merciful. God is kind. Deus é misericordioso. Deus é gentil. These are aspects of his character designed to be portrayed in human beings. São aspectos dos atributos dele que foram designados para fazerem parte do caráter do ser humano. So when humanity was created in the image of God, it meant if you look at a man, you look at a woman, you will see what God is like. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, isso significava que quando alguém olhasse para o ser humano, ele poderia ver como Deus é. That was true in the Garden of Eden. Isso era verdade lá no Jardim do Éden. If you and I were to be hiding behind a tree and to watch Adam and Eve, Se nós estivéssemos ali naquele jardim, escondidos atrás de uma árvore, We e would see pudéssemos what God- ver Adão e Eva, we would see in them what God is like. nós veríamos neles o que Deus é. They would be very kind to one another, Eles estariam sendo gentis um em relação ao outro, gentle, patient, pacientes um com o outro, because human beings were created to be a visible, physical expression of what God is like. porque o ser humano foi criado para ser uma semelhança física daquilo que Deus é. But there's a problem. Mas tem um problema. We do not show what God is like. Nós não mostramos o que Deus é. Romans 3:10 says there is no one righteous, not even one. Romanos 3:23 diz que não há justo nem sequer um. And when Adam and Eve fell in the Garden of Eden, the whole of humanity fell in them. Quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, toda a humanidade caiu junto com eles. And you and I were born with a major problem. E nós todos nascemos com um problema grave. We do not have the ability to show what God is like by the way we live our lives. Nós não temos a habilidade de mostrar quem é Deus, como Ele é, através das nossas vidas. Now let me give you an illustration. Deixa eu te dar uma ilustração. I want you to use your imagination for a moment. Quero que você use a sua imaginação por um momento. And imagine that deep into space, on the other side of the Milky Way galaxy, there is a planet
a bit similar to ours. Então imaginem que lá nas galáxias, né, depois ali da Via Láctea, tem lá um planeta parecido com o nosso. It is inhabited by intelligent creatures. Ele é habitado por criaturas inteligentes. And these intelligent creatures have no idea of what God is like. E essas criaturas inteligentes não têm a menor ideia de como Deus é. Now, they're smart enough to know there is a God, Eles são inteligentes o suficiente para saber que existe um Deus, but they have no revelation of what he is like. mas eles não têm nenhuma revelação de como Ele é. Is he good? Ele é bom? Is he bad? Ele é mau? Is he indifferent? Ele é indiferente? Is he asleep? Ele está dormindo? Is he working? Ele está trabalhando? They have no idea. Eles não têm a menor ideia. But this sophisticated civilization begins to engage in space exploration. Mas essa civilização sofisticada começa a se aventurar pelo espaço. And they begin to survey the universe. E eles começam a fazer uma busca, uma pesquisa em todo o universo. And they discover on the other side of the Milky Way E eles descobrem do outro lado da Via Láctea is a planet orbiting a sun, um planeta que faz a sua órbita ao redor do Sol. and they discover that on that planet E eles descobrem que naquele planeta are creatures who are made in the image of God. tem criaturas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. And they get very excited. E eles ficam ali muito empolgados. If we could go to that planet, Se nós pudermos ir até aquele planeta, if we could observe that creature, se nós pudermos observar aquelas criaturas, they say to themselves, we would know what God is like. e aí eles dizem isso para si mesmos, nós então saberemos como Deus é. And so they develop sophisticated methods of space travel, Então eles desenvolvem, né, uma tecnologia avançada para viajar pelo espaço, and they train their best astronauts, e eles treinam ali os seus melhores astronautas, and they send them to Earth. e eles enviam esses astronautas para a Terra. Now, of course, this would be physically impossible. Agora, é claro que isso seria fisicamente impossível. Our universe is 100,000 light years across. Our galaxy is 100,000 light years across. A nossa galáxia está a 100 mil anos-luz, né, de extensão. Light travels at 300,000 miles a second. A luz viaja a 300, how much? 300,000 300 kilometers, mil kilometers a quilômetros second. por segundo. That's just over 7 times around the equator every second. É 7 vezes ao redor do Equador por segundo. And supposing they were halfway across, about 50,000 light years away. E supondo que estivesse a metade, né, 150 mil So anos-luz à distância. So it would be an impossibility. Então, realmente seria uma impossibilidade. But imagine this is what took place. Mas imagina que isso realmente aconteceu. And they sent their astronauts into space. E eles enviaram seus astronautas pelo espaço, They found a few black holes where there is no time, acharam alguns buracos negros onde não há tempo, and they managed to arrive e eles conseguiram chegar na Terra. the place where there's a creature made in the image of God. O local onde há uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. And they say, at last we will find out what God is like. E eles pensam, finalmente nós vamos saber como Deus é. So they land their spacecraft Então eles aterrissam ali a sua aeronave last night, e aterrissaram ontem à noite. and they land in Brazil. E eles aterrissaram no Brasil. They choose the most beautiful part of the planet. Eles escolheram o lugar mais bonito do planeta. And they get out of their spacecraft, E eles saem da sua aeronave and they say, now we will find out what God is like. e eles dizem, agora nós vamos descobrir como Deus é. And the first thing they do is pick up a newspaper. E a primeira coisa que eles fazem é pegar um noticiário, um jornal. And they discover, to their horror, that the world is in a grip of global terrorism and fear. E aí eles descobrem, né, para a tristeza deles, que o mundo está num caos de tristeza, de terrorismo. They read about Syria imploding in civil war. Eles leem sobre a Síria, né, se implodindo com a guerra civil. 5 million refugees in the surrounding countries of Syria alone, more millions in other parts of the world, including Brazil. 5 milhões de refugiados ali na Síria, sem falar de milhões em diversos outros lugares, inclusive no Brasil. 50,000 children already have been killed in Syria. 50 mil crianças já foram mortas na Síria.
And they say, this is terrible news. Is this what God is like? E eles pensam, isso é notícia terrível. Será que é com isso que Deus se parece? So they get rid of the international news. Então eles se livram ali das notícias internacionais. And they say, what is going on in Brazil? E começam a pensar, o que será que está acontecendo no Brasil? And they find there were 58,000 murders last year. Descobre então que houve 58 mil assassinatos no ano passado. They discover there is corruption in political and business life. Descobrem que há corrupção, desonestidade, caos na vida política. They find statistics all around the world of unfaithfulness. Descobrem And breakdown of estatísticas families. sobre infidelidade conjugal, sobre famílias destruídas. They discover there's 100 million street children around the world. Descobrem que há 100 milhões de crianças de rua ao redor do mundo, Abandoned and left to fend for themselves. abandonadas, deixadas à sua própria sorte. They discover half the world goes to bed hungry every night, Descobrem que metade do mundo vai dormir com fome todas as noites, while much of the other half throws food away and suffers from obesity. enquanto a outra metade joga comida fora e sofre de obesidade. And as these astronauts explore and discover this, E na medida que esses astronautas exploram e vão descobrindo isso, their faces fall, as faces deles caem, os seus queixos caem, their hearts sink, os seus corações se derretem their fears grow, e o seu medo cresce. and they say to one another, E eles dizem então uns para os outros: let's go home. vamos voltar para casa. And they get back into their spacecraft, E eles voltam para sua aeronave and they begin the long journey home to their planet. e começam a sua longa jornada de volta para o seu planeta. When they arrive, the whole population is waiting for them. E quando eles chegam, a população inteira está aguardando a chegada As they deles. step from their spacecraft, a microphone is pushed into their faces. E quando eles descem daquela aeronave, colocam o microfone para eles. We've been waiting for you to come home. Nós estávamos esperando vocês We've voltarem been para longing to casa. know what you found. Nós estamos ansiando saber o que vocês descobriram. What is God like? Como é Deus? And they say, E eles dizem: we wish we'd never found out. olha, era melhor a gente nunca ter descoberto. We wish we'd never gone. Era melhor a gente não ter ido. God is selfish. Deus é egoísta. God is greedy. Deus é avarento. God destroys. Deus destrói. God fights and kills. Deus luta. Deus assassina. God lies. Deus mente. God cheats. Deus engana. God does not fulfill his promises. Deus não cumpre as suas promessas. God is corrupt. Deus é corrupto. Is that true of God? Isso é verdade sobre Deus? No, of course it's not. Claro que não. But it is true of human beings who are created to be in the image of God. Mas é a verdade sobre o ser humano que foi criado na imagem e semelhança de Deus. And the measure of our sin is the measure to which our lives do not show what God is like. E a medida do nosso pecado é exatamente a medida em que nossas vidas não demonstram quem Deus é. Righteousness in human beings is portraying the truth about God. A justiça no ser humano está retratando quem é Deus, But there is none righteous. mas não há justiça. Now you say, well, you picked the worst statistics, the worst examples. Mas você pode dizer, mas você escolheu justamente as estatísticas piores. You didn't talk about the kind people, the loving people, the generous people. Você não falou sobre as pessoas amorosas, gentis, generosas. Well, that's true, Bom, isso é verdade, because I wanted to make a point. porque eu queria ressaltar um ponto. But just supposing somebody came to you Mas suponha que alguém venha até você and said to you, what is God like? e perguntasse para você, como é Deus? Would you say to them, that is easy to show you. Você diria para essa pessoa, isso é muito fácil de te mostrar. Just follow me for a week. Simplesmente me siga por uma semana. Listen to what I say. Ouça o que eu vou dizer. See what I do. Olhe, veja o que eu faço. Listen to what goes on in my mind. Entenda o que está na minha mente. Hear my thoughts. Ouça os meus pensamentos. Examine my motives.
Examine as minhas motivações. And at the end of the week, E no final da semana, you will know what God is like. você vai saber como é Deus. Would anybody here dare say that to somebody else? Alguém ousaria dizer isso para alguém? Any hands? Alguma mão levantada? Do you know what you're saying? Sabe o que você está dizendo? I see no hands. Eu I não tell you vejo what, nenhuma mão levantada. you're saying this. Você está dizendo isso. I am a sinner. Eu sou um pecador. I do not show what God is like. Eu não mostro como Deus é. So why did God send a Savior? Por isso Deus enviou um Salvador. What is the job description of His mission? Qual que é, não é a descrição do trabalho da missão de Jesus? Well, it's here in Romans 1:17. In the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith. Está aqui no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, dizendo que a justiça é revelada. The goal of the gospel is to restore men and women, boys and girls into the image in which we were first created. O objetivo do Evangelho é restaurar homens e mulheres, meninos e meninas, para a imagem na qual nós fomos criados. Paul writes in Colossians 3 and verse 10. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, He says, verso 10. We have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of its creator. Diz aqui no texto, versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. This is what the gospel is designed to do in people's lives. Esse é o objetivo do Evangelho na vida das pessoas. To renew us in the image of our creator. Nos renovar na imagem do nosso Criador. This is getting back to the Garden of Eden. Isso é voltar ao Jardim do Éden. In this life, this is not going to be accomplished in perfection. Nessa vida, isso não vai ser cumprido na perfeição absoluta. Because as Paul wrote in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, Porque como Paulo escreveu em 2 Coríntios, we with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory. que as nossas faces elas estão sendo transformadas, né, dia a dia na imagem do Senhor, da sua glória. It's a process. É um processo. Not have been transformed, not will be transformed. Não já foi transformado, nem vai ser transformado. But are being, in the present tense, are being transformed. Mas estão sendo transformados. As we heard about Martha a few minutes ago, it was not if you had been here past or one day everything will be all right, but I am in the present tense at work within you. Como nós ouvimos falar aqui de Marta, que não é se o Senhor estivesse aqui, nem eu sei que o Senhor vai fazer isso no último dia, mas o que o Senhor faz hoje. And when Jesus Christ came into the world E quando Jesus veio à terra to save sinners, para salvar os pecadores, it was that in those men and women and boys and girls would be seen something of what God is like. foi para que naqueles homens e mulheres, meninos e meninas, fosse vista alguma coisa do que Jesus é. Now, how does this become experiential? Agora, como isso se torna uma coisa na experiência? Well, notice in verse 16, he says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for the salvation of everyone who believes. Vejam no versículo 16 de Romanos 1, que ele fala que... say that again. Who believes. I'm not ashamed of the gospel. It is the power of God for the salvation of everyone who believes. Que a salvação, não é, ela é para todo aquele que crê. What's the operative word? It's believe. A palavra principal aqui é acreditar, crer. Then he speaks in verse 17 of a righteousness that is by faith. E no versículo 17 ele fala de uma justiça que é pela fé. And at the end of verse 17, the righteous will live by faith. E no final do versículo 17 ele diz que o justo viverá pela fé. In Romans 3, verse 21, Em Romanos 3, versículo 21, Paul says, now a righteousness from God has been made known. Paulo diz que a justiça de Deus agora se tornou conhecida. This righteousness from God Essa justiça de Deus comes to those who believe. vem para aqueles que creem. Now, what does it mean to believe? Agora, o que significa isso, crer?
We use the word believe in two ways. Nós usamos a palavra crer de duas formas. We use it intellectually. Usamos de uma forma intelectual, You believe certain facts. você acredita em certos fatos, And we use it experientially. mas também usamos de uma forma experiencial. Let me illustrate that. Deixa eu ilustrar isso. I'm going to ask you two questions about what you believe. Eu vou fazer aqui duas perguntas sobre o que você crê. And you'll recognize there are two different kinds of questions. E você vai perceber que são dois tipos diferentes de pergunta. The first question is, do you believe in Martians? A primeira pergunta é: você acredita em marcianos? Well, don't answer me. Não precisa responder não. Not yet, anyway. Ainda não, por enquanto. What am I asking you, though, intellectually? O que eu estou pedindo? Eu estou perguntando algo se você crê intelectualmente. Do you believe on the Martian planet there are little creatures with little television aerials on their heads? Você acredita que lá no planeta de Marte tem umas criaturazinhas com umas anteninhas na cabeça? And those who spoke said no. E aqueles que falaram não. That's a purely intellectual question. É uma pergunta meramente intelectual. My second question is this. A minha segunda pergunta é a seguinte: Do you believe in aspirin? você acredita em aspirina? Now, that's a very different question. É uma pergunta bem diferente. I'm not saying, do you believe in the pharmacy, on the second shelf from the bottom, there's some little boxes with a little white pill with a letter A on them, and they're called aspirin. I saw one yesterday. Eu não estou perguntando para você se você acredita que numa determinada farmácia, na segunda prateleira, ali embaixo tem lá um remédiozinho com rótulo com a letra A. Isso eu fui lá e vi uma lá, outro dia. What I'm saying is, do you believe in the ability of aspirin? O que eu estou perguntando, na verdade, é se você acredita na eficácia da aspirina. Do you have a headache? Se você tem uma dor de Do cabeça, you take aspirin? você toma aspirina. If you need your blood thinning, do you take Se você aspirin? precisa que o sangue seja mais fino, você toma aspirina. It is experiential. É algo, né, da experiência. So belief can be intellectual, it can be experiential. Então a fé, a crença pode ser intelectual ou pode ser experiencial. Now we need the intellectual belief, the Martian belief in God. Nós precisamos ter a fé intelectual sobre Marte, né? Em Deus precisamos ter também. He who comes to God must believe that he is. Hebrews Aquele 11 que tells se us. aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. So of course there must be intellectual conviction about Então God. é claro, tem que ter uma convicção intelectual sobre Deus. But that in itself won't do you any good. Mas isso por si só não te fará bem nenhum. James 2 verse 19 says, you believe there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Tiago 2,19 diz: você acredita em Deus? Fazes muito bem. Até os demônios acreditam e tremem. So you believe in God? Então você acredita em Deus? You would be a good demon. Você pode ser então um bom demônio, Because they believe in God. porque eles creem em Deus. You see, believing things in itself Estão percebendo? Simplesmente acreditar em algo doesn't do us any good. não nos faz bem algum. If I was sick Se eu estivesse doente and I visited my doctor e eu fosse ao meu médico and she prescribed some medicine to me, e a minha médica ali, ela, né, alguns remédios para mim. you take this medicine twice a day, E aí ela diria: você toma então esse remédio 2 vezes ao and dia. after a few days you'll be fine. E olha, depois de 2 dias você vai estar ótimo. So I say, thank you very much. E aí eu digo então: muito obrigado. I take it home. Aí eu levo o remédio para casa. I go back to bed. E aí eu vou para a cama. I put the medicine by my bed. Aí eu ponho aquele medicamento do lado da minha cama. I call my wife. E eu chamo a minha esposa. I say, this is powerful medicine. E eu falo para ela: olha, esse remédio aqui é Within poderoso. within 3 or 4 days, this medicine will make me well. Ó, daqui a uns 3 ou 4 dias eu vou ficar ótimo. And I'm so grateful to the doctor for giving it to me. E eu estou tão grato à minha médica por ter me dado esse remédio. My children come to visit. E aí os meus filhos vêm para me visitar. I say, do you see that bottle of medicine? E aí eu falo com eles: estão vendo esse remédiozinho This aqui? is powerful medicine. Olha, esse remédio é poderoso. In 3 or 4 days, it'll make me well again. Em 3 ou 4 dias ele vai me restaurar. The doctor gave it to me. I'm so grateful. A médica me deu e eu tenho uma gratidão muito grande por ela.
But supposing I never take it, Mas suponha que eu nunca tome o remédio. I can believe in its quality. Eu posso acreditar nas qualidades desse remédio. I can tell other people about its Eu quality. posso até falar para outras pessoas sobre as qualidades desse remédio, But it won't do me any good. mas não me fará bem nenhum. Because just believing something in itself doesn't do us any good. Porque simplesmente acreditar em algo não nos fará bem nenhum. On the other hand, Por outro lado, believing something doesn't do us any harm either. acreditar também que uma coisa não vai nos fazer mal. I could be told that this, which is mine, this one, I could be told that this was full of arsenic. Alguém poderia me dizer, olha, isso aqui está cheio de arsênico. One sip of this and I would be dead within a few moments. Olha só, um golinho disso eu estaria morto dentro de poucos segundos. And it might be true, E olha, deve ser verdade. but believing it's true won't kill me. Mas olha, acreditar que é verdade não vai me matar. I can put a sign on it, warning, do not drink this arsenic. Eu posso colocar ali um rótulo, né, um aviso, olha, cuidado, não beba I know it has the arsênico. potential to kill, Eu sei que tem o potencial para matar, but it won't kill me if mas I believe that. não vai me matar se eu só acreditar nisso. Because what you believe in itself doesn't do us any good, and what we believe in itself doesn't do us any harm. Porque aquilo no que você acredita, simplesmente por acreditar, não vai te fazer nem bem, nem mal. I have to take the medicine to do me some good, Eu tenho que tomar o remédio para me fazer algum mal. and I have to drink the arsenic to do me some harm. Ou eu tenho que beber o veneno, o arsênico, para me fazer mal. But it's not arsenic. Mas não é arsênico. The point is this: E o ponto aqui é o seguinte: what we believe in itself, o que você simplesmente acredita, if it's just an intellectual belief, se é apenas uma crença intelectual, doesn't do us any good, não vai te fazer bem nenhum. and it probably won't do you any harm. E também não vai fazer mal. You can believe in God. Você pode acreditar em Deus. You can believe that Jesus Christ came into this world, the second member of the Trinity, co-equal with the Father. Você pode acreditar que Jesus, o segundo membro da Trindade, coigual ao Pai, veio à Terra. That he lived a perfect life. E ele viveu uma vida perfeita. That he died a cruel death on the cross. E ele morreu uma morte cruel na cruz. He died as my substitute. E ele morreu como meu substituto. He was buried. E ele foi And he was enterrado. raised again after 3 days. E ele ressuscitou depois de 3 dias. You can believe that, Você pode acreditar em tudo isso. and it doesn't do you any good. E isso não te traz benefício nenhum. There may be somebody here this morning. Talvez haja alguém aqui nesta manhã. Maybe you're in church most weeks, maybe every week. Talvez você esteja aqui na igreja todas as semanas. You don't have a problem with the Word of God, you believe it. Você não tem nenhum problema com a palavra de Deus, você crê nela. You don't have a problem with Jesus Christ dying and rising from the dead, you believe it. Você não tem nenhum problema com a questão de que Jesus morreu e depois ressuscitou, você acredita nisso. But nothing ever happens in your life. Mas nunca acontece nada na sua vida. What you believe on Sunday O que você acredita no domingo is irrelevant on Monday. é irrelevante na segunda-feira. What you believe in church has no bearing on your business life. O que você acredita na igreja não tem nenhuma implicação na sua vida diária. Because it's not the intellectual belief that will do anything for us in itself. Porque não é a crença intelectual que vai fazer algo por nós. It is necessary, É necessária, sim, but it is the aspirin belief mas é a fé do tipo aspirina que vai fazer a diferença. that says because Jesus Christ is the Son of God, Que diz, porque Jesus é o Filho de Deus, because he did become a man, porque ele se tornou um homem, because he did die and was raised again from the dead, porque ele morreu e ressuscitou dos mortos, I'm going to bring him into my life. eu vou trazê-lo para dentro da minha vida. And I'm going to trust him. E eu vou confiar nele. And he is going to work in me. E ele vai trabalhar dentro de mim. For as the book of James, chapter 2 and verse 19, the book of Philippians, chapter 2 and verse 13, O livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. it said, it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Que diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo o seu
bom propósito. God works in you. Deus trabalha dentro de When you você. take aspirin, it'll work in you. Ele pega aspirina para colocar dentro de você. It's experiential belief. É uma fé da experiência pessoal. And when God comes to work in you, Então, quando Deus vem trabalhar dentro de você, He gives you new desires, that verse tells us, Ele te dá novos desejos and new abilities. e novas habilidades. You have an appetite you never had before. Você passa a ter um apetite que você nunca teve antes. Do you know how I knew I became a Christian? Sabem como eu soube que eu tinha me tornado um cristão? Because this boring book became a book that was living. Porque esse livro monótono, entediante, se tornou um livro vivo. I became a Christian on a Saturday night Eu me tornei um cristão num sábado à noite. in England, which is where we're from originally. We now live in Canada. Na Inglaterra, de onde nós somos originalmente, hoje nós moramos no Canadá. And I went to this evangelistic event, E eu fui nesse evento evangelístico. and they were showing a film that featured Billy Graham. E estavam mostrando um filme, né, em que aparecia o Billy Graham. And at the end of that film, I knew I was not a Christian. E no fim daquele filme, eu sabia que eu não era um cristão. I also knew I wanted to be a Christian. E eu sabia que eu queria me tornar um cristão. And somebody got up and said, if you want to become a Christian tonight, come down to the front. There are people who will talk with you and pray with you. E alguém que estava pregando disse: se você quer se tornar um crente, um cristão nesta noite, vem até a frente, nós vamos orar por você. And people began to go forward. E as pessoas começaram a vir à frente, But I didn't. mas eu não. I was at the back with my brother. Eu estava lá no fundo com meu irmão, I was too shy to do something public. eu estava assim muito tímido para fazer uma coisa tão pública, But I prayed, mas eu orei, and I don't know, can't remember what I said. mas eu não me lembro exatamente o que eu falei, But the effect of it was I said, Lord, I'm not a Christian, mas o resultado foi que eu disse: Senhor, eu não sou um cristão, but I want to be one. mas eu quero me tornar um. Will you please make me one tonight? Por favor, me torne um crente nessa noite. I didn't feel anything. Eu não senti nada. When I went home that night, if you asked me, did you become a Christian? I wouldn't know. Quando eu fui para casa aquela noite, se você perguntasse: você se tornou um cristão? Eu não saberia dizer. I knew I'd prayed, but I didn't know if anything had happened. Eu sabia que eu tinha orado, mas não tinha percebido nada acontecendo ainda. The next day was Sunday, Dia seguinte era domingo. and I went to the church I'd grown up in all my life. E eu fui para aquela igreja a qual eu frequentava a minha vida toda. And on Sunday morning, for the first time I could remember, the service made sense. E naquele domingo pela manhã, pela primeira vez, aquele culto fez sentido. I went back on Sunday night, and the preacher was interesting. Eu voltei no domingo à noite e o pregador era interessante. I thought, this is remarkable. E eu falei: isso é sensacional. These people have changed overnight. Olha, essas pessoas todas mudaram da noite para o dia. This used to be dull and boring. Now it's alive and interesting. Isso aqui era monótono, entediante, e agora ficou uma coisa viva. And 24 hours after I became a Christian, I knew I was a Christian because there were appetites I never had before. E 24 horas depois que eu tinha me tornado cristão, tudo estava diferente. Eu tinha apetite que eu não tinha antes. Because God works in you to act according to His good purpose. Porque Deus trabalha dentro de to will você. according to His good purpose. Ele sorry. trabalha dentro de você para efetuar o seu propósito na He sua creates vida. new desire. Ele cria um desejo. And I always look for that when people back at home come to Christ. Just follow them over a period of time and you discover appetites they never had before. E ao acompanhar pessoas que se convertem, você vai percebendo apetites que eles nunca tinham tido antes. You don't have to drive the genuine believer into discipleship. He has a hunger, she has a hunger for it. O que realmente se tornou um cristão, você não precisa ficar forçando ele para um discipulado. Ele mesmo tem sede, tem fome disso. To know Christ, Ele quer conhecer Jesus. to experience Him. Ele quer experimentar Jesus. And this otherwise dull book becomes alive E esse livro, né, de outra sorte, tão monótono, se torna vivo. because it's a revelation of Jesus Christ. Porque é a revelação de Jesus Cristo. And I want to know Him better. E eu quero conhecê-lo mais. I want to experience Him more Eu fully. quero experimentá-lo de maneira mais profunda. And the wonderful thing is that when you believe and you ask Him to take over your life, He comes to actually live within us. E a coisa maravilhosa é que quando você crê de verdade, convida Ele para vir dentro da sua vida, Ele de fato vem morar dentro de nós. It's not that He comes just to forgive us.
not just to forgive us, não apenas para nos perdoar, not just to take us to heaven when we die, não apenas para nos levar ao céu quando morrermos, but to live within us. mas para viver dentro de nós. In my early years as a Christian, I didn't understand that fully. Nos meus primeiros anos como cristão, eu não entendia isso de maneira plena. I thought when I became a Christian, God gave me two things, Eu digo que quando eu me tornei crente, Deus me deu duas coisas, three things. três coisas. One was a ticket, Um foi um ingresso, uma passagem. one was a certificate, O outro foi um certificado. and one was a catalog. A catalog. Aí o outro foi um catálogo. Let me explain. Deixa eu explicar. The ticket, Um ingresso, uma it passagem. said one way to heaven. Diria ali, né? Caminho de ida para o céu. I knew I was going to heaven. Eu sabia que eu ia para o céu. The certificate said, this is a certified that Charles Price had all his sins forgiven, signed God. O certificado dizia, ó, esse certificado testifica que o Charles foi perdoado de todos os seus pecados. So if you ask me, what does it mean now that you're a Christian? E se você me perguntasse, o que significa agora que você é um crente, um cristão? Oh, my sins have been forgiven. Olha, todos os meus pecados foram I'm perdoados. going to heaven when I die. E eu vou para o céu quando eu morrer. What about now? Mas e agora? Say, oh, I have a catalog. Opa, para agora eu tenho um catálogo, um manual. It's called the Bible. É chamado Bíblia. It has all kinds of good things in it that I can order from God. Ó, tem coisas, é um catálogo, né? Tem um monte de coisas boas que eu posso, não é, pedir para Deus. So I could read the catalog Então eu posso ler o catálogo and discover I can have love. e descobrir que eu posso ter vida. Lord, I'm not very loving. I'd like to have some love, please. Não, que eu posso ter amor. Olha, Senhor, eu não sou uma pessoa muito amorosa, então por favor, me dá mais amor. I put in my request, E eu ponho então o meu pedido. and I imagine that God sent the Holy Spirit to put a tube of love inside me, a bit E aí- like toothpaste. E aí Deus então manda, né, o Espírito Santo e coloca lá um novo tubo, né, como uma pasta de dente dentro de mim. And squeeze it and go, oh, lovey. E ele vai apertando então aquela pasta de dente. Olha, cheio de amor Then that agora. would wear off. Né, mas isso acaba se desgastando. So I'd read the catalog. Então aí eu vou para o catálogo de novo. Oh, I can have some joy. Lord, give me some joy. Olha, diz que eu posso ter alegria. Ô Senhor, me dá um pouco And de I imagine the alegria. Holy Spirit coming with a mixture of bubble baths. You know what that is? You make bubbles in the bath. Então eu vejo o Espírito Santo trazendo, né, como se fosse aquelas espumas para o banho de banheira. Give the bottle a good shake. Aí eu dou uma, né, misturada na Pour it garrafa. on my inside. E aí eu ponho dentro de mim. E Joyful. And that would wear off. ó, isso também acabaria se desgastando. I'd read the catalog. Aí eu olharia para o catálogo de Oh, novo. I can have some peace. Olha, eu posso ter um pouco de paz. Please give me some peace. Oh, por favor, me dá um pouco de paz. I imagine the Holy Spirit coming with a tin of peace, a bit like molasses. E aí eu vejo então, né, o Espírito Santo vindo trazendo, né, uma garrafinha ali de tipo melado. And pouring it in my inside. E aquele vidro de melado ele então derrama dentro de mim. And going, oh, E aí eu fico peace. todo em paz. Then that would wear off. Isso também acabaria se desgastando. I'd read the catalog. E aí eu leio o catálogo de novo. And I'd discover, oh, I can have some power. Olha, eu descubro, olha, eu posso ter um pouco de poder. Lord, give me some power. Oh, Deus, me dá poder. I'm going to give my testimony at the youth meeting on Saturday night at 8 o'clock. Can I have some power at 7:30? Eu vou dar um testemunho, né, ali numa reunião às 8 horas, então às 7h30 me dá um pouco desse poder. And I imagine the Holy Spirit coming with a stick of power E eu vejo então, imagino o Espírito Santo vindo, né, com uma varinha de poder and lighting the fuse. e acendendo então o fogo. And suddenly, boom, there's power. É um fogo de artifício, né? E finalmente aquilo começa a estourar de poder. But that would wear off. Mas isso também acabaria se desgastando. And my Christian life was coming and asking for this and asking for that and pleading for this and begging for that. E a minha vida cristã se resumiria a isso: pedir por isso, clamar por aquilo, mendigar por isso. Then I discovered when I became a Christian, God gave me only one thing. Eu descobri então, na verdade, que quando eu me tornei um cristão, Deus me deu uma única coisa. Do you know what He gave me? Sabe o que Ele me deu? He gave me Himself. Ele me deu a si mesmo. And the life of God was within me. E a vida de Deus passou a ficar dentro de mim. And God is love. E Deus é amor. The fruit of His Spirit is O peace. fruto do Espírito é It paz. is joy. É alegria. You receive power when the Holy Spirit comes upon you. Você recebe poder quando o Espírito Santo vem sobre você.
We no longer ask God to give us strength because He is our strength. Não precisamos mais pedir para Deus nos dar força, porque Ele é a nossa força. And now our ability to live this new life E agora, a nossa habilidade para viver essa nova vida is not a life we're trying to live for God. não é uma vida que a gente fica tentando viver para Deus. And we say, God, I'm sorry I failed. I'll try harder next E time. a gente diz para Deus, Senhor, me perdoe porque eu caí, eu vou tentar mais da próxima vez. But it's a life that God Himself lives in us. Christ lives in us Mas é uma by the Holy vida Spirit. na qual Jesus vive a sua vida através do Espírito Santo em nós. And we learn to become dependent on Him. E nós aprendemos a depender totalmente dele. It does involve discipline. Envolve disciplina With our dependence is obedience. e com a dependência vem a obediência. We cannot separate those two from each other. Não podemos separar esses dois um do outro. They're like two wings on an airplane. São como duas asas no avião. Which wing is the most important on an airplane? Qual asa do avião é mais importante? If it's all obedience and no dependence, it's legalism. Se for só obediência e nenhuma dependência, é só legalismo. If it's all dependence but no obedience, it becomes unhealthy mysticism. Mas se for só dependência e nenhuma obediência, se torna um misticismo nada saudável. But if we obey what He says and depend upon Him, it's life and we fly. Mas se nós obedecermos ao que Ele nos ordena e dependemos dele, isso é vida. You know, a car was made to run on gasoline. Um carro foi feito para andar com gasolina. There is no other way. Não há outra maneira, tem que ter um combustível. If you take the gasoline out of the car, Se você tirar o combustível do carro, you're left with a useless piece of metal. você tem ali um pedaço inútil de ferro. You can't do anything with it. Você não pode fazer nada com aquilo. Maybe keep some chickens in it, Talvez possa guardar umas galinhas ali dentro, but it's not going to go anywhere. mas não vai a lugar nenhum. Now, you cannot put an alternative into the tank. Você não pode pegar alguma coisa alternativa dentro do tanque. Oh, I will put Coca-Cola in the tank Eu vou pôr Coca-Cola dentro do tanque and hope it's going to e work. vou torcer para funcionar. Or I'm going to put some milk into the tank and hope it's going to work. Vou colocar leite no tanque, quem sabe vai funcionar. I'll put beer in the tank and hope it'll work. Vou colocar cerveja dentro do tanque e vai funcionar. The car will continue to refuse to work unless there's gasoline in the tank. O carro vai continuar se recusando a funcionar, a não ser que haja o combustível no tanque. Human beings were made to run on God. Os seres humanos foram feitos para andar em Deus. He is the fuel our hearts were designed to feed on. Ele é o combustível no qual nosso coração foi designado para se alimentar dele. There is no other way. Não há nenhum outro jeito. You take God out of human experience, Se você tira Deus da experiência humana, and we cannot live the way we're designed to live. nós não podemos viver da maneira como fomos designados para viver. You can come up with all kinds of substitutes for God, Você poderia tentar todos os tipos de substitutos para Deus. and we put them into our tank, E nós pomos dentro do nosso tanque. and we wonder why it doesn't work. E nós ficamos imaginando por que não funciona. Because we were so created, so engineered, that the only way we can be truly human is when God Himself is our life. Porque fomos desenhados, fomos criados de uma forma impressionante que só quando Deus se torna a nossa vida é que nós podemos funcionar. And it is this which restores the righteousness of God in the human experience. E é isso que restaura a justiça de Deus na nossa experiência humana. It's being reconciled to Him. É ser reconciliado com Ele, It's experiencing His love in our hearts. é experimentar o amor dele nos nossos corações, And it's experiencing His presence within us. é experimentar a sua presença dentro de nós. We are made righteous, the Scripture tells us, by what Christ did for us on the cross. A Bíblia fala que nós fomos tornados justos pelo que Jesus fez na cruz por nós. But we experience righteousness by what Christ does in us, by the Holy Spirit. Mas nós experimentamos na prática a justiça pelo que o Espírito Santo faz em nós. Christ for us reconciles us to God. Cristo, por nós, nos reconcilia com Deus. Christ in us empowers us for living. Cristo em nós nos capacita a viver para Deus. That's why Romans 5 and verse 10 Romanos 5:10.
It says there, if when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Romanos 5:10. Romans 5:10. Só um momentinho. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Being reconciled to God through the death of God's Son is wonderful. Ser reconciliado com Deus através da morte do seu Filho é maravilhoso. It is the beginning of our Christian experience. É o começo da nossa experiência cristã, But there's more. mas há mais. Paul says, how much more, having been reconciled, will be saved through his life. Paulo diz, muito mais do que ser reconciliados, seremos salvos por sua vida. His death for us reconciles us, his life in us saves us every day. A sua morte por nós nos reconcilia com Deus, e a sua vida em nós nos capacita a viver para Deus. And we live in the power of his indwelling Holy Spirit. E nós vivemos no poder do Espírito Santo que habita em nós. I know the theme of the cells next week is going to be how to be like Jesus. Eu sei que o tema da célula na semana que vem vai ser como ser parecido com Jesus. And as you study the scriptures, E quando vocês forem estudar as Escrituras, you will know it's not by trying to imitate him, vocês vão entender que não é simplesmente tentando imitá-lo, it's by letting him be himself within me. mas deixá-lo ser ele mesmo dentro de mim. Usain Bolt is the fastest man on the planet. Bolt é o homem mais rápido do planeta. And many of us saw his triumphant 100 meters and 200 meter gold medal this week. E muitos de nós vimos a sua medalha de ouro nos 100 metros rasos, nos 200 metros essa semana. Now, supposing I wanted to be that fast, Imagina que eu tivesse, né, vontade de ser tão rápido quanto o Usain Bolt. which I don't, but just suppose Eu I não did. quero não, mas imagina que eu quisesse. And so I decided to imitate Usain Bolt. Então aí eu decido imitar o Usain Bolt. And I watch the way he runs and the way he moves. E eu vejo exatamente como ele corre, como ele se movimenta. And that doesn't work, so I try to build up my muscles like his. E aí isso acaba não funcionando, então eu tento, né, desenvolver meus músculos para ficar igual aos dele. I paint myself black because that seems to make you run faster. E olha, eu me pinto todo de preto, que isso parece fazer você correr mais. And supposing I tried to compete in the Olympic Games, E supondo que eu tentasse competir nos Jogos Olímpicos, I would get 10 meters what it takes him to get 100 meters. eu atingiria 10 metros quando ele já estivesse lá no 100. It would be impossible. Seria totalmente impossível. But just suppose a miraculous thing was possible. Mas suponha que algo miraculoso acontecesse. That Usain Bolt's spirit could live within me, Que o this body. espírito de Usain Bolt passasse a viver dentro de mim. Now, you'd have to do some work on this body, of course. Eu teria que fazer um trabalho aqui um pouco nesse corpo, né? But it's Usain Bolt with the conviction of what he knows he can do, Mas com a convicção do Usain Bolt, daquilo que ele sabe que ele pode fazer, with the speed in his legs, e com a velocidade das suas pernas. and Usain Bolt living in me runs in the Olympics. E agora você me envia com o Usain Bolt vivendo dentro de mim para as Olimpíadas. Now, I know my body will limit him quite a lot, Agora eu sei que o meu corpo vai limitá-lo bastante. but I'll run a good race. Mas olha, eu vou correr uma ótima corrida. Jesus Christ is the righteousness of God. Jesus Cristo é a justiça de Deus. To be like Jesus is not by imitation. Para se tornar como Jesus não é simplesmente imitando, Let me try to do what he did. tentando fazer o que ele fez. It won't work. Não vai funcionar. It's by the Holy Spirit of Jesus Christ come to live within us. É só por meio do Espírito Santo de Deus, Jesus vivendo dentro de nós. Now, Usain Bolt's spirit in me would not make me like Usain Bolt in perfection. Agora, o espírito de Usain Bolt dentro de mim não me tornaria exatamente igual a ele de maneira perfeita. My body would not work as well. Que o meu corpo não funcionaria tão bem. But I'd run a straight race
a lot more than I can do so by myself. Mas eu correria uma corrida muito melhor do que se eu tivesse por minha própria conta. And Jesus Christ in our lives now does not make us perfect. Então Jesus Cristo dentro de nós não nos torna perfeitos. That's not the goal of the gospel, to make us perfect in this life. Não é o objetivo do evangelho nos tornar perfeitos nesta vida. If anybody says he has no sin, Scripture tells us he deceives himself. Alguém que diz que não tem nenhum pecado, a Bíblia diz que ele está enganando a So si we're never mesmo. going to be as perfect as Jesus Então eu não vou ser tão perfeito quanto Jesus in this life. nesta vida. But the Spirit of God works in us, and from one degree of glory to another, we're being made into His likeness. Mas o Espírito Santo trabalha em nós, né, e de glória em glória ele vai trabalhando e nos tornando mais parecidos com ele. And the marvelous thing is, E a coisa maravilhosa é a seguinte: we take on the characteristics of Jesus. nós passamos a ter as características de Jesus. We become kind Nos tornamos gentis and loving e amorosos and generous e generosos and at peace. e a paz. Not because we're trying to, Não porque estamos nos esforçando, but because that is what Jesus Christ is within us. mas é porque é o que Jesus é dentro de nós. And He molds us into His own image. E ele nos molda a sua própria imagem. So this week, Então essa semana, the goal of the gospel is not to get us into heaven when we die. That's a wonderful o thing. objetivo do evangelho não é nos levar ao céu quando morrermos. Jesus never invited anybody to become a disciple for the purpose of going to heaven. Jesus nunca convidou alguém para ser discípulo dele com o simples propósito de levá-lo ao céu. It was the purpose of being reconciled to God. Era o propósito de ser reconciliado com Deus. And that reconciliation is putting God back into human experience. E essa reconciliação traz Deus de volta à experiência humana. It is like putting gasoline back into the car É como colocando combustível de novo no carro, to equip us to live and behave and act. para nos equipar a viver, a agir. So I'm not ashamed of the gospel, says Paul. Então Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. It is the power of God for salvation, É o poder de Deus para a salvação, for everyone who believes, para todo aquele que crê, who says, Lord, I'm trusting you. que diz: Senhor, eu confio em ti. For in the gospel, Pois no evangelho a righteousness from God is revealed, a justiça de Deus é revelada, a righteousness that is by faith. uma justiça que é pela fé. Do you know this in your own life this morning? Você sabe sobre isso na sua própria vida essa manhã? Do you know experientially what it is for Jesus Christ to live in you by His Spirit? Você sabe por experiência própria o que é viver a vida com Jesus Cristo vivendo dentro de você? Are there appetites that were not there before? Aqueles apetites que começam a aparecer que não estavam lá antes. What Jesus called a hunger and a thirst for righteousness? Jesus chamou então, né, de fome e sede de justiça. Because as He works in us to create that new hunger, Porque à medida que Ele vai trabalhando em nós para colocar essa fome, He then empowers us Ele então nos capacita to live a new life. para viver uma nova vida. And we become changed people. E nós nos tornamos pessoas transformadas. And we become in some way, some weak way, E de alguma forma, assim, ainda fraca, like Jesus Himself. nos tornamos parecidos com Jesus. And people looking at us E as pessoas, quando olham para nós, will see something of God. elas vão ver algo de Deus. And that's the gospel. Esse é o Evangelho. And that's what transforms people's lives. E é isso que transforma a vida das pessoas. And if you've never come to Christ yourself and never believed and appropriated and thanked Him and invited Him to come into your life, E se você, talvez, ainda nunca fez isso, nunca confiou nele, convidou ele para vir morar na sua vida, then you can do so this morning. então você pode fazer isso hoje, pela manhã. Let's pray together. Vamos orar juntos. Lord, we are so grateful Senhor, nós somos tão gratos that you're not just in heaven, removed and distant, que o Senhor não está simplesmente no céu distante, but you've made our bodies the temple
of the Holy Spirit, the living place of the Holy Spirit. Mas o Senhor fez dos nossos corpos o santuário, o templo do Espírito Santo. And I pray this will be far more than just theory and doctrine. E eu oro para que isso se torne algo muito mais do que simplesmente teoria ou doutrina, But this will be increasingly experiential mas que isso se torne de maneira crescente uma experiência pessoal in my life, na minha vida, in the lives of each person here. na vida de cada pessoa aqui. And we ask this for the sake of the Lord Jesus Christ. E nós pedimos isso pelo nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Vamos ficar de pé, por favor. Alguém nesta manhã que acredita na aspirina e quer tomar a aspirina? Você tem acreditado em Deus todo esse tempo, mas não tem tomado Deus ainda? Você quer tomá-lo, quer recebê-lo? Quer receber um novo coração, uma transfusão de Deus, a semente divina dentro de você? Se você hoje quer receber a Cristo, quer dar um passo decisivo na sua vida, não há nada mais importante, não há nada mais inteligente, não há nada mais poderoso na vida de uma pessoa do que essa decisão. E depois de uma mensagem tão clara, uma exposição tão vívida, eu não posso deixar você sair daqui sem te dar a oportunidade de se manifestar, de não deixar o remédio ao lado, mas de tomá-lo. Você gostaria de tomá-lo? Então feche os seus olhos agora mesmo. Por favor, feche os seus olhos. E ore ao Senhor. Se você quer entregar sua vida para Ele, diga aí no seu coração, diga: Deus, pela fé, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. E eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Transforme-me num verdadeiro cristão. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero a vida de Deus dentro de mim. Por favor, Deus, ouve a minha oração. Eu tomo a minha decisão hoje e a faço publicamente. E eu oro com gratidão em nome de Jesus. Alguém que tomou essa decisão, que fez esta oração, eu quero convidar a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, tomando uma decisão pública, para afirmar e dizer: eu estou entregando minha vida a Cristo. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você, nós queremos estar junto de você, ajudá-lo. E quero convidar você a vir aqui. Nós vamos estar aqui para te abraçar, para orar com você, anotar o seu nome e abençoar a sua vida. Alguém que toma essa decisão nesta manhã, numa palavra assim tão clara, tão perfeita. Alguém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado pela vida do teu servo, muito obrigado por este dia, que a tua palavra plantada em nossos corações faça toda a diferença. Senhor, transforma-nos, Senhor, efetua em nós, a verdadeira mudança. Queremos ser a justiça de Deus. Queremos que as pessoas olhem para nós e digam: eu creio em Deus, esse Deus eu quero, o Deus que fez você assim, eu quero na minha vida. Pai, faz desta igreja, dos cristãos que andam pelo Brasil, uma expressão fiel de Deus. Pai, faz de nós cristãos que revelam Deus, um Deus que é amor, que é justiça, que é bondoso, que é poderoso. Pai, que a nossa vida revele isso, Senhor. E nós pedimos, Cristo, venha habitar plenamente em nós. Espírito Santo, venha habitar plenamente em nós e nos abençoe. Pai, que a graça,
a graça salvadora se manifeste aqui hoje. E que muitas e muitas pessoas mudem de vida, Senhor, passando de uma teoria para uma prática, vivendo um testemunho cristão genuíno. Abençoa, Pai, hoje à noite, no culto da noite, a palavra que vamos ouvir. Abençoe a tarde, a comunhão em família, o descanso desta igreja. Pai, que o Senhor nos prepare, Senhor, nos encha, nos renove para uma semana de vitória e de testemunho por Cristo. E que nesta semana o Senhor Jesus continue operando em nós. E que mais daqui a 24 horas, todos nós tenhamos certeza de que Cristo está em nós. Porque há uma fome, há uma sede de justiça. Porque temos outro apetite. Porque algo mudou dentro de nós. Senhor, que a bênção do Senhor, o poder do Espírito, o amor do Senhor, seja sobre cada um de nós.